Primeira parte. Dogma. 1. A. O recipiendário. Disciplina. Ensop. Keter. Quando um filósofo assume como base de uma nova revelação da sabedoria humana esse raciocínio, penso, logo existo, muda, de certo modo, a sua vontade, segundo a revelação cristã, a noção antiga do Ser Supremo. Moisés faz dizer o ser dos seres. Eu sou quem sou. Descartes faz o homem dizer, eu sou quem pensa. E, como pensar é falar interiormente, pensar é falar interiormente, o homem de Descartes pode dizer como o Deus de São João, o evangelista, eu sou aquele em quem está e por quem se manifesta o Verbo. Eu sou aquele em quem está e por quem se manifesta o Verbo. In princípio erat verbum. O que é um princípio? É uma base da palavra. É uma razão de ser do Verbo. A essência do Verbo está no princípio. O princípio é o que é. A inteligência é um princípio que fala. A inteligência é um princípio que fala. O que é a luz intelectual? É a palavra. O que é a revelação? É a palavra. O ser é o princípio. A palavra, o meio e a plenitude ou desenvolvimento e a perfeição do ser é o fim. Falar é criar. Contudo, dizer penso, logo existo, é deduzir da consciência o princípio. E recentes contradições elaboradas por um grande escritor, por Leminais, demonstraram suficientemente a imperfeição filosófica deste método. Eu sou, logo existe alguma coisa, nos parece ser uma base mais primitiva e mais simples da filosofia experimental. Eu sou, logo o ser existe. Ego sum qui sum. Eis aqui a revelação primeira de Deus no homem e do homem no mundo, e é também o primeiro axioma da filosofia oculta. O ser é o ser. Essa filosofia tem por princípio o que é e nada tem de hipotético nem de fortuito. Mercúrio Trismegisto, ou Hermes Trismegisto, começa seu admirável símbolo, conhecido com o nome de Tábua de Esmeralda, por essa afirmação tripla. É verdade, é certo sem erro, é de todo verdade. Assim, o verdadeiro confirmado pela experiência física, a verdade desprendida de toda mescla de erro da filosofia, a verdade absoluta indicada pela analogia do domínio da religião ou do infinito, tais são as primeiras necessidades da verdadeira ciência, e é o que a magia somente pode conceder aos seus adeptos. Mas, antes de tudo o mais, quem és tu que tens esse livro nas mãos e te propõe a lê-lo? Sobre o frontispício
de um templo que a antiguidade dedicara ao Deus da luz, lia-se esta inscrição em 2 palavras: conhece-te. Esse mesmo conselho é o que devo oferecer a todo homem que queira aproximar-se da ciência. A magia, a que os antigos davam o nome de Sectum Regnum, o Santo Reino, ou o Reino de Deus, Regnum Dei, foi feita unicamente para reis e sacerdotes. És sacerdote? És rei? O sacerdócio da magia não é vulgar, e seu reinado nada tem a ver com o debater dos príncipes deste mundo. Os reis da ciência são os sacerdotes da verdade, e o seu reino está oculto para a multidão, como seus sacrifícios e suas preces. Os reis da ciência são os reis que conhecem a verdade e a quem a verdade libertou, segundo a promessa formal do mais poderoso dos iniciados. O homem que é escravo de suas paixões e de preconceitos deste mundo não pode ser iniciado, e nem poderá sê-lo tampouco enquanto não concretizar sua reforma. Não poderá sim ser um adepto, pois a palavra adepto significa aquele que ascendeu por sua vontade e suas obras. O homem que ama suas ideias e que receia desvencilhar-se delas, aquele que teme as novas verdades e não está disposto a duvidar de tudo antes de admitir algo ao acaso, deve fechar esse livro, visto que seria perigoso e inútil para ele. Compreenderá mal, ficará perturbado, porém, ficaria muito mais se porventura chegasse a compreendê-lo bem. Se ama mais o mundo do que a razão, a verdade e a justiça, se tua vontade é incerta e vacilante, seja no bem, seja no mal, se a lógica te espanta, se a verdade nua te faz enrubescer, se te fere abordar os erros em que tu foste educado, condena imediatamente este livro e faz não o lendo, como se não existisse para ti. Contudo, não encarnecei dele, e não o difamei como perigoso. Os segredos que revela serão compreendidos apenas por um pequeno número de homens. Aqueles que o compreendem certamente não o revelarão. Exibir à luz as aves noturnas é ocultá-las, porque as cegas e se converte para elas em algo mais escuro do que as trevas. Falarei, portanto, claramente. Direi tudo e estou convicto de que somente os iniciados ou os que sejam dignos de sê-lo o lerão e compreenderão algo. Há uma ciência verdadeira e uma falsa, uma magia divina e uma magia infernal, isto é, enganosa e tenebrosa. Vamos revelar uma e desvelar a outra. Vamos distinguir o mago do feiticeiro e o adepto do charlatão. O mago dispõe de uma força que conhece. O feiticeiro se empenha em abusar do que ignora. O diabo, se é que é permitido empregar em um livro de ciência essa palavra desacreditada e vulgar, se entrega ao mago. O feiticeiro se entrega ao diabo. O mago é o soberano pontífice da natureza. O feiticeiro é somente um profanador da mesma. O feiticeiro é para o mago o que o supersticioso e o fanático são para o homem verdadeiramente religioso. Antes de avançarmos mais, definiremos claramente o que é a magia. A magia é a ciência tradicional dos segredos da natureza, que nos provém dos magos. Por meio desta ciência, o adepto se acha investido de uma onipotência relativa e pode operar sobre humanidades, ou seja,
de uma maneira que não está ao alcance dos demais homens. É por isso que muitos adeptos célebres, tais como Hermes Trismegisto, Osíris, Orfeu, Apolônio de Tiana e outros que poderiam ser inconvenientemente ou perigosamente nomear, puderam ser adorados ou invocados depois de sua morte como deuses. E é por isso também que alguns, segundo o fluxo e refluxo da opinião, que produzem os caprichos do sucesso, chegaram a ser representantes do inferno ou aventureiros suspeitos de um imperador Juliano, Apuleio, o encantador Merlin e o arquifeiticeiro, como era chamado em sua época, e ilustre e desgraçado Cornélio Agripa. Voltando ao Sanctum Regnum, ou seja, à ciência e ao poder dos magos, diremos que a eles são indispensáveis 4 coisas. Primeira, a inteligência esclarecida pelo estudo. Segundo, uma audácia ilimitada. Terceiro, uma vontade inquebrável. E quarto, uma discrição que não possa ser corrompida ou enfraquecida por nada. Saber, ousar, querer, calar. Eis aqui os 4 verbos do mago, os quais estão escritos nas 4 formas simbólicas da esfinge. Esses 4 verbos podem ser combinados de 4 modos e se explicam 4 vezes uns pelos outros. Nas primeiras páginas do livro de Hermes, o adepto é representado e coberto por um largo chapéu que, ao abaixar, pode cobrir-lhe toda a cabeça. Tem uma mão elevada para o céu, o qual parece comandar com sua varinha, e a outra mão para o peito. Exibe diante de si os principais símbolos ou instrumentos da ciência e oculta outros em um bolso de prestidigitador. Seu corpo e seus braços formam a letra Aleph, a primeira do alfabeto que os hebreus tomaram dos egípcios. Mas em breve voltaremos a nos ocupar desses símbolos. O mago é verdadeiramente o que um cabalista hebreu chama de microprósopo, ou seja, o criador do mundo pequeno. Apoiando-se a primeira ciência mágica no conhecimento de si mesmo, essa é também a primeira de todas as obras da ciência. Aqui encerra todas as demais e aquela que é o princípio da grande obra, ou seja, a criação de si mesmo. Essa palavra exige explicações adicionais. Sendo a razão suprema o único princípio invariável e, consequentemente, imperecível, visto que a transformação é o que denominamos de morte, a inteligência que se prende fortemente e se identifica de algum modo com esse princípio se faz, por isso mesmo, invariável e, por conseguinte, imortal. Compreende-se que, para se prender invariavelmente à razão, é preciso ter se tornado independente de todas as forças que produzem mediante o movimento fatal e necessário às alternativas da vida e da morte. Saber sofrer, abster-se e morrer. Tais são, pois, os primeiros segredos que nos colocam acima da dor, dos anelos sensuais e do medo do nada. O homem que busca e tem uma morte gloriosa tem fé na imortalidade, e toda a humanidade crê nela, com ele e por ele, porque essa erigue-se altares e estátuas como sinal da vida imortal. O homem somente se torna senhor dos animais domando-os ou aprisionando-os, pois de outro modo seria vítima ou escravo deles. Os animais são, assim, a figura de nossas paixões,
são as forças instintivas da natureza. O mundo é um campo de batalha, onde a liberdade disputa com a força da inércia, se lhe opondo à força ativa. As liberdades físicas são as mós das quais tu serás o grão, se não souberes ser o moleiro. És convocado para ser rei do ar, da água, da terra e do fogo. Porém, para reinar sobre esses 4 animais do simbolismo, faz-se necessário vencê-los e acorrentá-los. Aquele que aspira a ser um sábio e conhecer o grande enigma da natureza, deve ser o herdeiro e o espoliador da esfinge. Deve possuir a cabeça humana para deter a palavra, as asas de águia para conquistar as alturas, os flancos de touro para lavrar as profundidades, e as garras do leão para abrir caminho à direita e à esquerda, adiante e atrás. Tu que queres ser iniciado, és um sábio como Fausto? És impassível como Jó? Não, não és? Pois podes o ser se quiseres. Venceste os vagos torvelinhos das ideias vagas e confusas? És homem sem iniciação e sem capricho? Sem decisão e sem capricho? Aceitas o prazer somente quando queres e somente queres quando deves? Não és sempre assim? Pois tudo isso pode ser tu, o que quiseres. A esfinge não somente tem uma cabeça humana com os seios de mulher. Tu também resiste aos atrativos da mulher? Não? E ris ao responder e te jactas de tua fraqueza moral para glorificar, para louvar em ti ao mesmo tempo a força vital e material que seja. Eu te permito render pleito e homenagem ao asno de Esterne ou de Apuleio. Que asno tem seu mérito, convenho nisto, pois era consagrado a Príapo como bode do deus Mendes. Entretanto, deixemos tal como é e saibamos unicamente se é teu senhor ou se pode ser o dele. O único homem que pode verdadeiramente possuir a voluptuosidade do amor é o que venceu o amor pela voluptuosidade. Podes tu usar e abster-se? Poder usar e abster-se é poder 2 vezes. Poder usar e abster-se é poder 2 vezes. A mulher te acorrenta por meio de teus desejos, ser o senhor dos teus desejos, e acorrentarás a mulher. A maior injúria que se pode fazer a um homem é chamá-lo de covarde. Ora, o que quer ser um covarde? Covarde é aquele que não cuida da sua dignidade moral, por obedecer cegamente aos instintos da natureza. Com efeito, a presença do perigo é natural, ter medo e tratar de fugir. E por que isso é uma vergonha? Porque a honra nos dita uma lei, segundo a qual preferimos nosso dever, nossas atrações e os nossos temores. Que é, deste ponto de vista, a honra. É o pressentimento universal da imortalidade e a estimativa dos meios que a ela podem nos conduzir. A derradeira vitória que o homem pode lograr sobre a morte é a do triunfo sobre o gosto pela vida, não por desespero, mas sim por uma esperança mais elevada que está encerrada na fé por tudo que é belo e honesto e do consenso de todos. Aprender a se vencer é aprender a viver. Aprender a se vencer é aprender a viver. As austeridades do estoicismo não eram apenas uma vã ostentação da liberdade. Ceder às forças da natureza é seguir a corrente da vida coletiva, é ser escravo de causas secundárias. Resistir à natureza e dominá-la é construir uma vida pessoal, imperecível, a libertação das vicissitudes da vida e da morte,
Todo homem que se acha disposto a morrer antes de abjurar da verdade e da justiça está verdadeiramente livre, porque é imortal em sua alma. Todas as iniciações antigas tinham por objetivo encontrar ou formular homens de semelhante têmpera. Pitágoras exercitava seus discípulos no silêncio e nas abstinências de todo gênero. No Egito, testavam-se os recipiendários por meio dos 4 elementos. Quanto à Índia, é sabido que as prodigiosas austeridades as condenavam os faquires e os brahmanes para atingir o governo da vontade livre e da independência divina. Todas as macerações do ascetismo são tomadas das iniciações dos antigos mistérios e cessaram porque os iniciados, não encontrando mais iniciadores e tendo os diretores das consciências se divertido em serem ignorantes com o vulgo, os cegos se fartaram de se deixar guiar pelos cegos, e ninguém quis sofrer nem submeter a prova que se limitavam a conduzir à dúvida e ao desespero. O caminho da verdadeira luz se perdera. Para fazer algo é preciso saber o que se vai fazer, ou ao menos ter fé que alguém o saiba. Contudo, como arriscar minha vida na aventura e seguir ao acaso alguém que nem ele mesmo sabe aonde se dirige? Na estrada das ciências elevadas não se deve assumir compromissos temerários, mas sim, uma vez que se está em marcha, é misto chegar ao perecer. Duvidar é enlouquecer-se, deter é cair, retroceder é precipitar-se em um abismo. Tu, portanto, que principiaste a leitura deste livro, se o compreendes e deseja lê-lo até o fim, ele fará de ti um rei ou um insensato. Quanto a ti, embora possas fazer deste volume o que queiras, não poderás nem desprezá-lo nem esquecê-los. Se és puro, este livro será para ti uma luz. Se és forte, será tua arma. Se és santo, tua religião. Se és sábio, regulará tua sabedoria. Todavia, se és perverso, se és malvado, este livro será para ti como uma tocha infernal. Rasgará teu peito como se fosse um punhal, ficará em tua memória como um remorso, encherá tua imaginação de quimeras e te conduzirá pelas vias do delírio e do desespero. Desejarás rir e não conseguirás senão ranger os dentes, porque esse livro será para ti como uma lima de fábula, lima de que uma serpente se ocupava em roer e que acabou de quebrar os dentes da serpente. Comecemos agora a série das iniciações. Disse anteriormente que a revelação é o verbo. O verbo, efetivamente, ou a palavra, é o véu do ser e o signo característico da vida. Toda forma é o véu de um verbo, porque a ideia, a matriz do verbo, é a única razão de ser das formas. Toda figura é um caráter. Todo caráter permanece e retoma a um verbo. Por essa razão, os antigos sábios, dos quais Trimegisto é o chefe, formularam um único dogma nesses termos. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Em outros termos, a forma guarda proporções com a ideia. A sombra é a medida do corpo calculada em sua relação com o raio luminoso. A bainha é tão profunda como o comprimento da espada. A negação é proporcional à afirmação contrária. A produção é igual à destruição. No movimento que conserva a vida, e não há um só ponto no espaço infinito que não esteja no centro do círculo, cuja circunferência se engrandece e se estende indefinidamente no espaço. Toda individualidade é, portanto,
indefinidamente perecível, visto que a ordem moral guarda analogia com a ordem física, porque não pode conceber um ponto que não pudesse dilatar-se, ampliar-se, lançar raios em um círculo filosoficamente infinito. O que se pode dizer da alma inteira pode-se dizer de cada uma das faculdades da alma. A inteligência e a vontade do homem são instrumentos de um alcance e de uma força incalculáveis, mas a inteligência e a vontade têm como alicerces e como instrumento uma faculdade muito pouco conhecida, cujo poder pertence exclusivamente ao domínio da magia. Refiro-me à imaginação, a qual os cabalistas chamavam de o diáfano ou de translúcido. A imaginação, como efeito, é algo assim como os olhos da alma, sendo nela onde se desenham e se conservam as formas. É por ela também que vemos o reflexo do mundo visível, deste modo, enfim, o espelho das visões e o paralelo da vida mágica. Por meio dela, curamos as enfermidades, influenciamos as estações, afastamos a morte dos vivos e até ressuscitamos os mortos, porque é ela que exalta a vontade e que lhe confere o império sobre o agente universal. A imaginação determina a forma do filho no ventre da mãe e fixa o destino dos homens, dá asas ao contrário e dirige os combatentes no campo de batalha. Estás em perigo em um combate? Pois considera-te invulnerável como Aquiles e o sereis, diz Paracelso. O medo atrai as balas da guerra, tanto quanto a coragem se faz desviar ou retroceder. Sabe-se que os amputados se queixam com frequência dos membros que não possuem mais. Paracelso operava sempre sobre sangue vivo, medicamentando o resultado de uma sangria. Curava dores de cabeça à distância, operando sobre cabelos cortados. Foi vanguarda na ciência no que se refere no que se refere à unidade imaginária e à solidariedade de todas as partes, teorias todas, ou melhor, conjunto de todas as experiências dos nossos cérebros materializados. Por isso, suas curas eram maravilhosas, miraculosas, e mereceu que se juntasse ao seu nome Filipe Teofrasto Bombastus, o de Aurélio Paracelso, agregando-lhe ainda o epiteto do divino. A imaginação é um instrumento da adaptação do verbo. Eu vou dizer de novo. A imaginação é o instrumento da adaptação do verbo. A imaginação aplicada à razão é o gênio. A razão é una, como o gênio é uno na multiplicidade de suas criações. Há um princípio, há uma verdade, há uma razão, há uma filosofia absoluta e universal. O que está na unidade considerada como princípio retoma a unidade considerada como fim. Um está em um, ou seja, tudo está em tudo. A unidade é o princípio dos números e é também o princípio do movimento e, por conseguinte, da vinda. Todo o corpo humano se resume na unidade de um único órgão, que é o cérebro. Todas as religiões se resumem à unidade de um único dogma, que é a afirmação do ser e da sua igualdade consigo mesmo, que constitui seu valor matemático. Em magia existe apenas um dogma e ele, o visível, é a manifestação do invisível. O visível é a manifestação do invisível. Ou, em outros termos, o verbo perfeito está nas coisas apreciáveis e visíveis, em proporção exata às coisas inapreciáveis para os nossos sentidos e invisíveis para os nossos olhos. O mago eleva sua mão para o céu e desce a outra para a terra e diz, no ato, a imensidade e ainda embaixo a imensidade. A imensidade igual à imensidade.
Isso é verdade nas coisas visíveis tanto quanto é nas invisíveis. A primeira letra do alfabeto da língua sagrada, Aleph, representa um homem que eleva a mão para o céu e uma para baixo, para a terra. Tal é a expressão do princípio ativo de todas as coisas. É a criação do céu correspondente à onipotência do verbo aqui embaixo. Essa letra é por si só um pentáculo, ou seja, um caráter que manifesta a ciência universal. A letra Aleph pode suprimir os signos sagrados do macrocosmo e do microcosmo. Explica o duplo triângulo maçônico e a brilhante estrela de 5 pontas. Porque o verbo é uno e a revelação apenas uma. Deus, dando ao homem a razão, deu-lhe a palavra. E a revelação múltipla na forma, mas é una no seu princípio, está completa no verbo universal, intérprete da razão absoluta. Isso é o que quer dizer a palavra tão mal compreendida, catolicismo, que em linguagem hierárquica moderna significa infalibilidade. Infalibilidade. O universal em razão é o absoluto e o absoluto é infalível. O universal em razão é absoluto e o absoluto é infalível. Se a razão absoluta conduz toda a sociedade a crer irresistivelmente na palavra de um menino, esse menino será infalível diante de Deus e diante de toda a humanidade. A fé não é senão a confiança razoável nessa unidade da razão e nessa universalidade do verbo. Absurdos, portanto, são os pretensos filósofos que dizem: não creis naquilo que não saibas, pobres, infelizes, se soubessem que necessidades teriam de crer. Mas posso crer fortuitamente e sem razão? Não. A crença aventurada é superstição e loucura. É preciso crer nas coisas cuja existência nos obriga a admitir a razão, mediante o testemunho dos efeitos conhecidos e apreciados pela ciência. A ciência. Grande palavra e grande problema. O que é a ciência? Responderemos essa pergunta no próximo capítulo deste livro.